Se onde você mora tem vários cômodos, portaria com segurança, garagem e elevador, você é privilegiado. Se a sua rua tem saneamento básico, energia elétrica e coleta de lixo, acesso fácil aos transportes públicos, escolas e hospitais, você tem uma moradia digna e os seus direitos como cidadão estão sendo respeitados. Uma moradia digna não é feita apenas de paredes e teto. Precisa ter chão. É sair de casa e saber que tudo vai estar em ordem quando voltar, depois de um dia cansativo. Poder acender as luzes, assistir televisão, tomar banho, cozinhar e ter onde dormir. Um lar com dignidade precisa estar fora de uma área de risco. O problema é que milhões de famílias brasileiras não sabem como é viver assim. Mais de 45 milhões de brasileiros vivem longe do ideal. São mais de 14 milhões de residências com algum tipo de inadequação, segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, divulgada no ano passado. A pesquisa considerou 5 problemas: acesso a banheiro, estrutura, ausência de documento que comprove a legitimidade da residência, adensamento excessivo e o gasto com aluguel, que não deve ser igual ou maior a 30% do rendimento domiciliar. É um indicador de que o domicílio não está sendo financeiramente acessível para a população. Apesar da pessoa estar morando ali e tá pagando aquele aluguel, o aluguel está consumindo uma parcela muito grande do orçamento dela e pode estar comprometendo outras necessidades básicas dela, né? Essa inadequação ela atingia 4,7% da população. E ela é mais comum, aí, no caso, nas áreas urbanas, principalmente nas grandes capitais. Bruno trabalha na gerência de indicadores do IBGE e conta que outros fatores que tornam as moradias inadequadas não foram considerados no último levantamento. Ou seja, o número de brasileiros que vivem em situações precárias é bem maior. Tem outras questões que a gente não está investigando aqui, por exemplo, se o domicílio está numa área sujeita a inundações frequentes, a gente não pode dizer que ele é um domicílio adequado, né? Mas aqui, nessa publicação específica, nessa investigação, a gente não está considerando esses aspectos. Então, mas dentro dos aspectos que a gente analisou, 5 inadequações, os números são esses: 45,3 milhões de pessoas em 14,2 milhões de domicílios com ao menos uma das inadequações. Todo município com mais de 20 mil habitantes precisa de um plano diretor. Segundo o Estatuto da Cidade, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O objetivo é ter um diagnóstico físico, social, econômico, político e administrativo dos municípios para fomentar o desenvolvimento socioeconômico e dar qualidade de vida à população. O plano diretor ele também entra como momento de discussão da sociedade para tratar de questões relevantes ao seu dia a dia, ao seu cotidiano. Então ele também entra como um processo de pactuação e concertação comunitária em prol de uma cidade que se quer. Então ele é um momento, tá? Ele é um momento, uma oportunidade que a sociedade tem de discutir cidade, discutir política urbana e discutir também aspectos relativos ao direito da população refletir no território. As cidades crescem a cada ano, assim como a demanda por moradia. Como o plano diretor é o planejamento de uma região, ele é atualizado a cada década. Pelo Estatuto da Cidade, ele tem outras atribuições, como, por exemplo, o estabelecimento de zonas especiais de interesse social, áreas de provisão habitacional. Além disso, ele estabelece as zonas onde pode ser aplicados instrumentos urbanísticos, como a própria operação urbana, o parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Então, ele é um instrumento que ele vem determinar as condições de ocupação do território, tá? As formas de como tratar esse passivo territorial, como as áreas de regularização, tá? E além de estabelecer um modelo de cidade que se pretende. A 30 quilômetros da área central de Brasília está o Sol Nascente, uma das maiores comunidades do Brasil, marcada pela violência e pelo descaso social.
Problemas que se arrastam há décadas. Quem mora aqui carece de serviços básicos como saneamento, asfalto, iluminação e segurança. O repórter Justiça veio acompanhar de perto as principais dificuldades enfrentadas pelos moradores. Sabrina conta que nos dias quentes as ruas são tomadas por poeira. Quando chove, mais parece um rio. É horrível, porque a gente sai para trabalhar em questão, tipo, eu mesma vou com 2 roupas, né? Porque eu saio com a roupa, se eu sair com a roupa que eu tô, ela chega toda suja de lama lá em cima, entendeu? Acessibilidade zero. Algumas ruas são intransitáveis. Na maioria delas, carros trafegam com muita dificuldade. Em poucos minutos da chegada da nossa equipe, flagramos este homem empurrando a moto, porque o pneu havia acabado de furar. Para Rosivaldo, sair e voltar para casa é sempre uma dor de cabeça. Ele conta que praticamente todos os dias, moradores se desequilibram entre as pedras e caem. Cai de bicicleta, cai de moto, cai até de pé. E tem várias pessoas que o outro está chovendo tanto que o cara cai de moto e vai sair rodando, tem que pegar. Os outros é que pegam. Eu mesmo nunca peguei, não, mas várias pessoas já pegou. Carroceiro. Então nós estamos aqui, ninguém nem olha para nós, não. A maior preocupação de Rosivaldo é alguém da família passar mal e precisar de atendimento médico. Ele conta que nem o SAMU, nem o Corpo de Bombeiros entram na rua por causa da quantidade de buracos. A gente já está humilhado, né? E velho não tem hora para adoecer. Pô. Você deita, de repente você está doente, o vizinho que vem, mas a saúde não chega aqui não. O sentimento só muda de endereço. Nesse outro trecho do Sol Nascente, o problema tem muitos metros de extensão, essa enorme cratera. A placa pede para não jogar lixo nem entulho, mas poucos respeitam isso. Edson é quem nos recebe. O líder comunitário conta que parte da erosão já foi aterrada algumas vezes, mas quando chove, a enxurrada é muito forte e a cratera avança. Ela veio para cima das casas. Se você ver, ela era muito mais próxima aqui das casas, colocaram alguns aterros aqui e ela foi diminuída, mas você vê que quando começa esse período de chuva, ela cresce de novo, né, por conta da enxurrada, porque aqui no trecho 3 do Sol Nascente ainda nós não temos nada de obras de águas pluviais. Então a enxurrada e a chuva que vem toda da Ceilândia, ela vem aqui para dentro do Sol Nascente e escoando para dentro dessas erosões, causando realmente, né, e crescendo essas erosões cada dia mais. O lixo acumulado e a água parada ameaçam a saúde dos moradores. Veja que muitas casas ficam próximas à cratera. Edson explica que algumas já foram interditadas pela Defesa Civil, sob o risco de desabamento. Além disso, crianças quase não brincam por aqui. Os pais têm medo. Cada casa dessa aqui tem 5, 6 crianças e acaba brincando dentro de casa. Os pais não deixam brincar, você vê aqui que é um terreno que você não vê criança na rua brincando próximo dessa erosão com medo de cair dentro dela, né? As primeiras invasões do Sol Nascente foram na década de 1990, quando ainda era uma área rural. No início dos anos 2000, os lotes começaram a ser fracionados e rapidamente a ocupação que era tímida ganhou força. A estimativa é de que cerca de 100 mil pessoas vivem na comunidade nestas condições. Pessoas vivendo nessas situações, elas estão em risco aumentado, né, de ter infecções e infecções recorrentes, né, seja diarreias, gripe, né, também estão expostas à leptospirose, né, que é uma bactéria que tem na urina do rato. E essas infecções, quando ocorrem então com frequência, elas podem evoluir para a gravidade, né, em uma parcela dos casos, mas também só pela própria ocorrência repetitiva, principalmente em crianças muito pequenas, isso pode ter um impacto muito grande no desenvolvimento físico e psicológico e mental dessas crianças, né? O Sol Nascente é dividido em 3 trechos, todos com os mesmos problemas. Veja que essa outra cratera também está virando um lixão a céu aberto. Irã não se conforma. A tendência disso aqui é chegar nas casas, já atrapalha nós passar por aqui. Entendeu? Atrapalha a gente sair, voltar, atrapalha, digamos que alguém precisar de uma ambulância, de um SAMU, não tem como vir. Como é que vem? Tudo é dificultoso para a gente. Antônio mora em frente à cratera e no quintal de casa funciona uma igreja. Ele tem medo da erosão ceder e ter de abandonar o local com a família, como já aconteceu com outros moradores.
Aqui, quando chove, desce muita água, né? Então, a erosão, aqui, se não tiver um trabalho bem feito, ela vai cada vez se alastrando e essas casas estão muito próximas, né? Então, o medo é esse, não só a mima de todos os moradores que residem aqui. A maioria das ocupações irregulares tem histórias parecidas. Começaram com um grupo pequeno, com pregos e pedaços de madeira para levantar os barracos. Em pouco tempo, pequenas invasões se transformam em assentamentos. A ocupação ganha força e foge do controle. Famílias invadem áreas de preservação ambiental, causando um desequilíbrio ecológico. Lotes são fracionados clandestinamente. Acaba sendo uma luta de resistência, tá? A manutenção dessas pessoas, da população, para manter seus vínculos sociais na área onde eles residem. E essa acho que é a grande dificuldade de você trabalhar em um projeto de regularização. Tá? Do mesmo lado, você tem um trabalho técnico, mas você tem que ter uma aproximação muito grande com a comunidade, que ela tem que participar do processo de construção desse novo território. Dá para viver com dignidade desse jeito aqui, Irã? Não dá para viver desse jeito, né? Não dá para viver desse jeito. O Repórter Justiça faz um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos mostrar que sem água a vida para. Você vai conhecer histórias de famílias que não têm água potável em casa. A gente volta já. Ter uma moradia digna não é luxo, é um direito garantido pela Constituição Federal para ter o mínimo de condição para viver. A ideia de direito à moradia digna é previsto pela ONU desde 1948 e no âmbito da legislação brasileira está previsto no artigo 6º da Constituição Federal como direito social, ou seja, aquele direito ligado à ideia de igualdade entre as pessoas. Moradia é mais do que um direito, é viver com dignidade, mas sem água não é possível. Segundo a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm água tratada em casa. 35 milhões são brasileiros. A 15 quilômetros do Congresso Nacional, a sede marca a vida de homens, mulheres e crianças. Setor de Chácaras Santa Luzia, cidade estrutural. Os barracos são de madeira. No lugar do asfalto, lama, resultado da chuva por aqui. O lixo descartado, de qualquer jeito, é devorado por animais. Na poça d'água, a maior dor de cabeça, caixa d'água vazia. Entramos para conhecer onde Fabiana vive com os filhos e o marido. Ela mostra que a água é retirada de um poço artesiano de 10 metros que o marido cavou. Eu uso ele para cozinhar, para beber, para lavar, para tudo. Tá entendendo? Eu não tenho medo de usar essa água, porque vem da natureza. Não é porque vem da natureza que está tudo bem. A água retirada de poços pode estar contaminada, mesmo sem cheiro ou sem cor. É também lugar propício para a infestação do mosquito da dengue. Aqui não é local de um ser humano morar. A gente mora aqui, sabe por quê? Porque a gente não tem lugar para onde ir. Porque se a gente tivesse, a gente não estava aqui. É muito importante, né, a criação em ambientes adequados de moradia, uma boa infraestrutura aí de saneamento básico, né, com acesso à água de qualidade e vivendo também em locais bem arejados, né, e com exposição solar. Não é escolha, é falta dela. Além de ter de conviver com todo o problema de infraestrutura, viver sem água fere a dignidade dos moradores. É o direito de um ser humano, não é? Todo mundo deveria ter esse acesso numa coisa certa, que é a coisa de um ser humano, de verdade. Para tentar amenizar o problema, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF disponibiliza no bairro um reservatório com capacidade de cerca de 40 mil litros de água por dia. É pouco para abastecer todas as casas. Rapidamente, as torneiras secam. Cleonice mora neste barraco com 8 crianças. Hoje não conseguiu encher os baldes. Ou a gente sobe lá para cima, para estrutural, pede água lá ao pessoal lá, tem projeto lá em cima, mas é muito longe, às vezes a gente vai lá, pede água para dar banho nos meninos, ou então espera o pipa chegar e reza para chover. Em nota, a CAESB informou que o setor de Chácaras Santa Luzia está localizado em área de proteção ambiental
e que a companhia está impedida legalmente de instalar infraestrutura básica em regiões não passíveis de regularização. A nota diz ainda que a instalação de infraestrutura e serviços em áreas irregulares incentivam as invasões. Sem água a gente não faz nada. A gente não come, não banha, né? A água é essencial, ainda mais quem tem criança. Se o cidadão não tem acesso a uma moradia digna, se ele está em situação de rua ou se ele está em sua casa exposto a um ambiente insalubre, isso reflete tanto na vida particular dele como acesso ao direito da dignidade que ele não está tendo, ele não está gozando do direito à dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal, como também influencia diretamente na sociedade a qual ele faz parte. Porque se ele adquire uma doença pelo ambiente insalubre onde ele vive, ele certamente vai ocupar uma vaga no hospital de outra pessoa que poderia estar ocupando. Os hospitais, eles podem ficar mais lotados por essa situação, aumenta a fome, aumenta a violência, a insegurança da sociedade como um todo. Enquanto os moradores do setor de chácaras Santa Luzia têm sede e às vezes passam dias sem conseguir sequer tomar banho, a 40 quilômetros de distância, a revolta é outra. A filha da Maria de Jesus, de 8 anos, Maria Eduarda, tem uma síndrome rara e, desde que nasceu, vive com a ajuda de aparelhos. Concentrador, que é ligado 24 horas na energia. Temos o oxímetro, que mede os parâmetros dela. Temos o ponto, que é a empresa que presta serviço para o SES, que é o home care da minha filha. Tem o aspirador, que é um aparelho que é muito importante para ela. Tem o nebulizador e tem o Noblay, que também é cedido pela empresa que presta serviço na minha residência. Esse aqui é o ventilador, que tem 4 baterias, com durabilidade de 6 horas. A moradora conta que, com frequência, sofre com a falta de energia elétrica. Com medo do que pode acontecer com a filha, precisa correr para o hospital. Mas como remover uma criança, em plena pandemia, que muitas vezes o SAMU não tem nem carro para atender os moradores da região. Então eu queria que a SEB desse uma atenção maior para esse paciente que tem essa internação domiciliar como Maria Eduarda. Larissa também já passou sufoco. O filho de 8 anos tem paralisia cerebral e usa ventilação mecânica em tratamento domiciliar. Como ele é dependente desses aparelhos e precisa fazer uso deles 24 horas, então eu fiquei muito apreensiva, com medo da energia não voltar a tempo e a bateria do ventilador mecânico que ele usa acabar, porque só dura 2 horas, e acontecer alguma coisa com ele. Então, assim, é indispensável que a gente tenha energia elétrica em casa. É uma coisa que realmente não pode ser interrompida. Voltamos a conversar com o advogado. Ele explica que em situações como essa, a concessionária pública pode ser responsabilizada se houver prejuízo na prestação do serviço. Basta que ela comprove a existência do dano e do nexo de causalidade entre o dano e o motivo gerador desse dano, que no caso do exemplo é a falta de energia elétrica. Nessa situação do home care, se o Estado falhar na prestação desse serviço público essencial, ele certamente pode ser acionado pela Justiça e deverá arcar com a indenização pelo prejuízo que causar à vítima. Na contramão de tudo que mostramos até agora, você vai conhecer no próximo bloco projetos sociais que dão dignidade a tantas famílias brasileiras. Aliás, um deles ganhou até prêmio internacional. Eu te conto daqui a pouquinho. Até aqui você viu que o conceito de moradia digna não faz parte da vida de milhões de brasileiros. Isso afeta a saúde, a segurança e a educação. Agora vamos mostrar projetos sociais que transformam a vida de muita gente. Você vai conhecer uma iniciativa que vai beneficiar 300 mil pessoas que vivem em áreas de risco em 100 comunidades de Maceió. O projeto é do governo de Alagoas, em parceria com a ONU Habitat. Famílias pobres, moradias precárias em grotas. São depressões geográficas comuns em Maceió, onde milhares de famílias vivem há anos em condições precárias, com pouca mobilidade e infraestrutura. É uma cidade costeira que apresenta uma topografia formada por regiões planas e vales. Esses vales e as suas encostas são os locais que se localizam as comunidades vulneráveis de Maceió. Hoje, aproximadamente 300 mil pessoas residem
nessas comunidades. Há 3 anos, o governo alagoano convidou a ONU Habitat para elaborar um projeto nas comunidades. A ONU topou o desafio, instalou o primeiro escritório no Nordeste e mapeou quase 30 grotas a mais do que as 74 que já haviam sido identificadas pelo IBGE. As grotas são formações geográficas características da capital alagoana e podem ser caracterizadas como áreas de vale, de encosta, onde frequentemente acontecem inundações e deslizamentos, e são áreas de bastante difícil acesso. Antes do projeto, a acessibilidade era péssima nas comunidades. Não havia escadaria e corrimão para os moradores subirem e descerem com segurança. Como as casas foram construídas em áreas inclinadas, as ruas eram de barro e muita gente escorregava. Essas obras são melhorias de implementação de passeios, escadarias, pontilhões, muros de contenção, melhorias de espaços públicos, pequenos espaços públicos e diversas outras obras que têm melhorado a integração entre a comunidade que vive nas grotas e o restante da cidade, assegurando o direito de ir e vir das pessoas com segurança e de circularem na cidade. Mais de 50 grotas de Maceió foram atendidas pelo programa e a previsão é reformar 8.000 casas até o fim do ano. Tem sido implementadas diversas metodologias de produção de dados qualificados para que se conheça melhor os territórios e que sejam desenhadas políticas públicas mais adequadas para enfrentar as principais dificuldades que a população que aí vive enfrenta diariamente. O projeto ultrapassou fronteiras e ganhou o maior prêmio do mundo de cidades inteligentes na categoria Qualidade de Vida e Inclusão. A cerimônia foi virtual e transmitida de Barcelona. O ONU Habitat Brasil espera que esse reconhecimento, essa premiação internacional dada ao governo de Alagoas, inspire outros governos locais, outros atores, outras instituições que trabalham nas cidades brasileiras a também focarem nas populações mais vulnerabilizadas e também a produzirem dados e informações que baseiem políticas públicas que realmente dialoguem com a necessidade concreta das populações mais pobres dos municípios brasileiros. Para o governo do estado é motivo de muita alegria e muito orgulho também poder contribuir com essa comunidade vulnerável, a comunidade antes esquecida. A luta por uma vida com mais dignidade não é de hoje. A ONG Habitat para a Humanidade Brasil atua na causa há quase 3 décadas e já desenvolveu projetos em 11 estados brasileiros. Quase 80.000 moradores de bairros vulneráveis já foram atendidos. A principal dificuldade que nós vemos em relação à moradia adequada no país é a falta de uma política pública continuada. A política habitacional deveria ser uma política de Estado, que promovesse o investimento necessário e as ações de maneira continuada, de modo que as famílias que ocupam, que estão na cidade de maneira irregular ou que precisam de uma moradia, tivessem o acesso a essa moradia adequada em territórios adequados, com a infraestrutura e a segurança adequada. O objetivo é simples e, ao mesmo tempo, tão longe de ser conquistado, por um mundo onde todos tenham um lugar para morar. A ONG Habitat para a Humanidade Brasil constrói novas moradias e reforma as que estão com estrutura em condições ruins. A gente vivia de casa de farinha, rapando mandioca, aí recebia tantinho assim, aí a vida foi essa. Geovânia gravou esse vídeo para o Repórter Justiça, de Simões Filho, na Bahia. Ela mora com o marido e a filha, de 4 anos, e conta que a casa estava com a parte elétrica danificada. Por pouco, um curto-circuito não incendiou a residência. Eles visitaram a minha casa para ver as condições e o que eu mais gostei foi que eu, a partir desse dia, eu pude ter uma vida digna, Dar uma vida digna para minha filha e viver com segurança. Eu passei a viver com mais dignidade, porque realmente eu ficava muito preocupada, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer, como cada fiação de energia, E o quarto não tinha ventilação nenhuma, então ficava muito preocupada. Para construir e reformar as casas, a ONG conta com doações e ajuda de voluntários de todas as regiões do país, como a Abigail, de São Paulo. É importante levar para as famílias ou para as pessoas na comunidade as melhorias que a Habitat proporciona, mas também é importante que elas tenham um acolhimento, que a economia ali dentro da comunidade funciona. Eu sinto que eu estou fazendo a minha parte
dentro daquilo que eu posso contribuir para que outras pessoas tenham uma qualidade de vida digna. Dignidade, respeito, esperança e água potável dentro de casa. O Repórter Justiça mostra agora o projeto Água Pura para Crianças, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A iniciativa é uma ação de responsabilidade social de uma multinacional americana de bens de consumo, com apoio da Child Fund Brasil, um fundo para crianças. Nós identificamos que muitas famílias consomem água sem tratamento algum, principalmente nas comunidades rurais. Muitas famílias usavam as próprias mãos para cavar poços até acessar água para consumir. A água contaminada cobrava preço caro. Os moradores passavam mal e tinham problemas de pele. Depois que o projeto chegou à comunidade, água suja nunca mais. Quando poderíamos imaginar que um sachê como esse, de 4 gramas, poderia ser capaz de purificar 10 litros de água? Em meia hora, toda a sujeira é eliminada. O projeto ele não só entrega um sachê e trabalha com a família. Nós trabalhamos toda uma parte de educação ambiental, como manusear a água, como tratar a água, onde jogar, por exemplo, os dejetos fecais e outras coisas relacionadas a lixo e ao meio ambiente. O projeto beneficia mais de 4.000 famílias mineiras, cerca de 20.000 pessoas. O número de atendimentos médicos motivados por doenças associadas à água contaminada diminuiu nos últimos anos. Nós chegamos ao seguinte resultado: nos municípios que nós atuamos, tiveram uma redução de 50% do número de internações com doenças de veiculação hídrica. E nos municípios que nós não atuamos, aumentou em 13% o número de internações com doenças de veiculação hídrica. É o caso da dona Maria da Consolação. Ela perdeu as contas de quantas vezes precisou ir ao hospital. Hoje, sachê não pode faltar em casa. É um santo remédio. Mudou muito a qualidade da água que a gente tomava, porque ela era uma água que a gente via como era água pura. Era uma água amarelada, outra hora água escura. A gente tomava a água, sentia que ela não era uma água potável, uma água boa, e aquele gosto assim estranho. É essencial ter projetos piloto, exemplos positivos que mostrem o caminho a seguir. O caminho a seguir para obter habitação adequada, para mostrar que a saúde pública está melhorando, o que é muito importante, como vemos neste tempo de pandemia, Covid-19. O Repórter Justiça fica por aqui. Já segue a gente no YouTube? Ainda não? Nosso canal é TV Justiça Oficial. Se quiser entrar em contato conosco, o e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Você já sabe, né? Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!